Minha voz não nasceu aqui. Eu dormi, mas dessa vez eu não tava sozinho lá. Eu deitei como sempre sem esperar nada, mas a noite veio diferente, pesada. Não era sonho comum nem mente cansada, era a presença chegando, calma e marcada. Eu abri os olhos, mas não era o quarto. O espaço ao redor tava vivo, exato. Sem parede, sem teto, sem chão definido, mas eu tava em pé e não tava perdido. Eu senti antes mesmo de perceber, tinha algo ali olhando pra mim sem me ver. Não com olhos, mas com intenção, uma consciência direta na percepção. E o silêncio ali não era vazio, era cheio de algo que não vinha daqui. E quando eu pensei em tentar falar, algo respondeu sem precisar usar. não era voz, mas falava em mim, direto na alma, sem meio, sem fim. Eu não ouvi, eu reconheci, como se aquilo já fosse parte de mim. E quando falou, não teve som, mas eu entendi tudo no mesmo tom. E naquele instante eu percebi, minha voz não nasceu só aqui. não tinha rosto, não tinha forma, mas não era estranho nem fora da norma. Era familiar de um jeito profundo, como quem já esteve antes do mundo. E o que vinha não era frase montada, era ideia inteira já decifrada, sem tradução, sem confusão, como se falasse direto no coração. E eu senti algo me atravessar, não como toque, mas como lembrar, como se aquilo ativasse em mim um ponto esquecido que não tinha fim. Nesse momento veio uma calma que não cabe no corpo, só cabe na alma, como se tudo fizesse sentido ali, mesmo eu não sabendo explicar o que eu vi. Não era voz, mas falava em mim, direto na alma, sem meio, sem fim. Eu não ouvi, eu reconheci, como se aquilo já fosse parte de mim. E quando falou, não teve som, mas eu entendi tudo no mesmo tom. E naquele instante eu percebi, minha voz não nasceu só aqui. Eu tentei perguntar, mas não precisei, porque antes da dúvida já recebi. Não vinha a resposta como aqui, vinha a certeza pronta dentro de mim. E tinha algo sendo mostrado sem ver, não com imagem, mas com saber, como se abrisse um espaço interno que não pertence ao plano externo. E ali eu senti, não era visita, não era encontro de ida e saída, era a continuação de algo maior que sempre esteve ali ao redor. E quando começou a se afastar, eu senti como se fosse acordar, mas não queria sair dali, porque pela primeira vez eu entendi. Não era voz, mas falava em mim, direto na alma, sem meio, sem fim. Eu não ouvi, eu reconheci, como se aquilo já fosse parte de mim. E quando falou, não teve som, mas eu entendi tudo no mesmo tom. E naquele instante eu percebi, minha voz não nasceu só aqui. Eu acordei com o corpo pesado, mas a mente aberta num outro estado. Não era sonho, não era imaginação, era lembrança viva na percepção. Porque aquilo não some quando você volta, fica em você, não tem como solta. É tipo uma marca que não dá pra apagar, porque não veio de fora, veio pra ficar. Eu tentei contar, mas não tem palavra, como explicar algo que não se enquadra. Não tem som, não tem forma, não tem padrão, mas tem mais verdade que qualquer explicação. Foi o contato, foi perceber que aquilo não era fato. Novo era antigo, esquecido, mas sempre ativo, como se eu só tivesse lembrado o motivo. E desde então
Então quando eu fecho o olhar, eu sinto aquilo prestes a voltar. Não como sonho, mas como presença que não precisa de forma pra ter existência. E se aquilo falou comigo uma vez, então não foi acaso nem coincidência. Só o começo de algo maior que vai voltar mais forte e melhor. Não era a voz, mas falava em mim, direto na alma, sem meio, sem fim. eu não ouvi, eu reconheci, Como se aquilo já fosse parte de mim. E quando falou, Não teve som, mas eu entendi tudo no mesmo tom. E naquele instante eu percebi, minha voz não nasceu só aqui. eu não escutei, Eu não escutei. eu lembrei.